Arestas de Vento. A polémica, as artes, a entrevista. Tudo pelo pensar de Ricardo Cardoso e da sua equipa. Muito boa tarde, sintoniza o Arestas de Vento. Um programa de artes e ideias aos sábados 11h14 na Popular FM. Com realização de Ricardo Cardoso, captação de imagem de Ricardo Pita e controle de emissão de Céu Campos. Arestas de Vento, o programa de cultura na rádio mais antigo do país. São 26 anos a comunicar ideias numa linha singular de opinião. No fundo, uma forma definida de existir e resistir sem olhar a pressões. Sempre em destaque os apontamentos de autor e as grandes entrevistas. Lembramos que o Arestas está na net em arestasdevento.espelhomágico.pt e ainda que esta emissão pode ser seguida online em qualquer parte do mundo em popularfm.com. Arestas de Vento. Mais uma vez, muito boa tarde. Fala-vos Ricardo Cardoso. Até às 14, todos juntos fazemos o Arestas de Vento, o programa de cultura livre na rádio mais antigo em Portugal. Pedro Namora, muito boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vindo ao Arestas de Vento, agora na Popular FM. Muito obrigado pelo vosso convite, que muito me honra. Muito obrigado. Ora, aqui está uma boa maneira de começar, passo o pleonasmo, esta nossa conversa pública de hoje. Sou doutorado em raiva e licenciado em liberdade. Quem deixou esta tirada para nossa grande alegria, ou não, foi o português sem mestre Agostinho da Silva. Queres comentar? Eu tenho uma admiração profunda pelo pensamento que conheço do professor Agostinho da Silva. Tive a oportunidade ainda de ter estado com ele uma vez e de facto era um ser humano extraordinário. É um homem que abriu de facto no Brasil uma série de universidades e que era capaz de coisas tão bonitas como esta. Uma vez numa sala de aulas, a professora, a contínua, abriu a porta e ele estava sozinho na sala e perguntou-lhe ela: então, professor, hoje não tem aulas? Não, hoje não tenho aulas, é uma das coisas boas que a escola tem. E era um homem que prezava muito, de facto, a capacidade de investigar, de estudar, que não ligava nada aos títulos de doutores ou de engenheiros. Era um homem, por exemplo, que um dia, numa abertura de mestrado, que iria ser dirigido por ele, perguntou aos alunos todos se alguém tinha alguma dúvida que lhe quisesse colocar naquele primeiro dia. E ninguém tinha dúvidas. E, portanto, ele disse: então, meus amigos, comigo não contam, não há mestrado para ninguém. Foi-se embora. E, portanto, era de facto uma pessoa excepcional, uma pessoa profundamente culta e que, enfim, infelizmente nos deixou, mas cuja obra aí está para continuarmos a estudar. É muito verdade. Deste uma volta interessante à tirada do Agostinho da Silva. Eu diria que mais valem os erros de autor do que as réplicas certinhas das cartilhas, independentemente de quem as produziu. Bom, vamos em frente. O que é que pensas dos politólogos que, à consignação ou não sei, fazem escola pelo discurso, repetindo que hoje em dia o comunismo não é um paradigma, mas o mas aqui é fundamental. Um espaço literário de crítica a tudo aquilo que existe. Enfim, eu tenho do ponto de vista pessoal, enfim, talvez seja uma palavra forte, mas um desprezo muito grande
quer pelos escribas, quer pelos que falam e que não passam de sofistas, na generalidade, muito bem pagos. E por acaso vinha agora, quando vinha aqui a caminho da Popular, vinha a ouvir na rádio dois fulanos, e às tantas a pessoa já não sabe se eles falam para se ouvirem, porque gostam de se ouvir a eles próprios, se falam de facto só porque lhes pagam para dizer aquelas barbaridades. Eu prefiro, enfim, tu focaste aí o tema do comunismo. De facto, o comunismo hoje, para muita gente, não é nenhum paradigma, é algo que já está morto. Eu, pessoalmente, penso diferente e, curiosamente, penso que no público de ontem vem um artigo de um frade que diz os marxistas e o Papa, dando conta, por exemplo, das novas tendências do marxismo em Itália e que não hesitaram, por exemplo, em interpretar o pensamento do atual Papa, porque eu acho que é muito redutor dizermos que este homem que está neste momento no posto mais alto do Vaticano, que foi ou terá sido nazi em criança, esquecendo tudo aquilo que ele entretanto fez e as mudanças que operou. Parece-me que é de facto importante, mais do que ligarmos aos politólogos, que a única coisa que querem é eu penso em ti mesmo quando penso por ti, ou sobretudo quando penso por ti. Mais importante do que isso é nós fazermos um esforço grande de conhecer os problemas, de lermos sem preconceitos, não é? Porque senão isso só serve para nos diminuir, enquanto pessoas e enquanto intelectuais, enquanto seres pensantes. Não é? Lá no fundo, não acabaste de reduzir o comunismo a um espaço literário de crítica a tudo e mais a tudo o que existe? Não, o comunismo não é isso, quer dizer, o comunismo é, se quisermos, o comunismo é um objetivo pelo qual eu me bato desde miúdo e espero morrer daqui a muitos anos, batendo-me igualmente por isso. Mas, no fundo, do que estamos a falar é do marxismo e, posteriormente, do leninismo, ou seja, que estamos a falar prática... de comunismo. Sim, comunismo... Falar de Marx é uma coisa, marxismo é outra, Bom, mas comunismo é o objetivo, não é? A tal sociedade sem classes, em que... Isso é uma coisa à la longue, digamos assim. É algo que serve... Como diz um grande pensador, é a utopia que serve para quê? Para nos fazer caminhar, porque quanto nos aproximamos ela afasta-se, não é? E, portanto, agora, não tenho dúvidas nenhumas, e mais, considero cada vez mais válido o marxismo-leninismo. É impossível separar estas duas coisas, não é? E a sociedade que temos em Portugal e em todo o mundo cada vez demonstra mais a validade das fundamentais teses de Marx e de Lenin, que têm que ser interpretadas sempre de forma criadora e atual. Não é? Aquilo não é propriamente uma Bíblia, nem algo que possamos ler e reler de forma imutável. Agora, a validade das teses centrais de Marx, a sociedade que aí está demonstra sem qualquer dúvida. Ou seja, o paradigma hoje é assim uma espécie de dicionário social de causa e efeito. Sim, pois. É isso? Vamos ver uma coisa. O que é o paradigma? O paradigma é, digamos, algo que caracteriza essencialmente, seja do ponto de vista industrial, do ponto de vista económico, do ponto de vista do pensamento. Durante muito tempo decretou-se o Sr. Fukuyama que a história tinha chegado ao seu fim e, portanto, o paradigma não seria seguramente o comunismo. E, de facto, nos países da Europa não é. Mas se olharmos, por exemplo, para a América Latina, o que se vê é que, de facto, o paradigma é o paradigma da luta pelo desenvolvimento social, da luta contra o neoliberalismo e, portanto, para essas sociedades que cada vez são mais... Estás a vivenciar. Estou profundamente. Estou e com uma ia dizer quase inveja muito grande por não estar lá, porque aquilo deve ser, do ponto de vista social, de uma riqueza extraordinária. Não é? Cá para a gente, vives como comunista? Eu tento viver como comunista, quer dizer, tento que entre aquilo que eu penso e aquilo que eu faço não exista, digamos, uma espécie de dupla personalidade. Agora, é impossível, é evidente. O Álvaro Cunhal costumava dizer que se fôssemos ver onde é que estão os comunistas puros, se calhar não havia nenhum no partido. Exato. Não é? Agora, isso não existe. Aliás, há um poema muito grande, há um poema muito bonito do Nicolás Guilhem que diz o que é isso do homem puro, não é? Sim, nem sim. A água química, nem a água transparente é quimicamente pura. Nem interessa que exista isso. Quer dizer, o que existe é o homem, os seus defeitos, mas também o esforço grande para lutar contra isto, que é assim o paradigma, que é o da exploração do homem pelo homem, não é? E eu penso que não pode haver luta melhor do que esta. Pois. Aliás, vives num sistema humano onde tudo tem um valor mercantil. Exatamente.
até os afetos, não é? Até os afetos. E onde cada vez mais tem sido difícil aos que não pensam dessa forma sobreviver. Mas eu acho que vale a pena. Eu acho que vale a pena fazer um esforço para ser diferente. Acreditas mesmo que ainda existe altruísmo suficiente no ser humano para mudar esta malha toda de vida? Eu acho que é inevitável, quer dizer, sem querer recorrer aos chavões, podem passar séculos, mas é inevitável, e de facto a história do nosso povo e a história do mundo isso tem demonstrado, é que é uma sucessão de exploração e de exploração muito dolorosa, como aquela que hoje estamos vivendo, sucede sempre o momento da libertação. Não é? E pode ser conduzida por um partido comunista ou por um partido com outro nome, mas um partido que consagre os sentimentos fundamentais de luta contra a exploração, de luta contra a injustiça. E isso é milenar. Deste emaranhado de contradições económicas, sociais e também existenciais, pergunto eu, o que é que vai passar para as gerações novas? Bom, a teoria da coisa nenhuma, mas o nada não existe. Se existisse, não era nada. O que é que os mais novos vão receber? É de facto uma questão muito interessante. Eu tenho falado com miúdos, e digo miúdos de 18, 20 anos, 22 anos, e de facto as referências que têm é já de um mundo desregrado, de um mundo sem princípios, de um mundo sem valores. Isto parece a linguagem de um velho, mas não é, quer dizer, só não fala assim quem acha que o mundo é um sítio sem referenciais, um mundo do relativismo, um mundo onde tudo pode ser, a boa ação como a má ação, o mundo onde, enfim, se pode, por exemplo, pintar com grafites um monumento nacional, um mundo onde eu posso destruir algo que é social, seja um simples caixote do lixo, seja um banco e um mundo também onde, por exemplo, me inculcam na cabeça que o estar precário durante 20 anos no emprego ou o ser despedido no final do prazo que me levaria a ser efetivo numa empresa também é normalíssimo. E, portanto, agora, a par disso, há também muitos jovens que têm... e isto eu penso que também sempre foi assim, um pouco. Aliás, há um escrito de há 2000 anos em que já havia quem se queixasse da juventude, mas a verdade é que a juventude é, digamos, a classe mais revolucionária. Todas as grandes revoluções, desde Esparta, que foram sempre feitas por jovens. A Revolução Francesa foi assim e a nossa, a portuguesa, também o foi. E, portanto, eu tenho, apesar de tudo, uma grande esperança. Agora, em termos de valores, necessariamente, aquilo que está inculcado nas novas gerações é, depois, sobretudo, do reinado de Cavaco, em que era o salve-se quem puder, há muito isso, quer dizer, o pensa em ti, aproveita, vive o teu dia-a-dia e não te preocupes com os outros, mas a par disso, como eu dizia, há também um grupo de jovens e um grupo considerável que acredita na mudança e que luta pela mudança. Falaste de valores, de afetos, então eu pergunto, em que sentido até o amor? Não tens medo de falar de amor, não? Eu não. Não. Em que sentido, repito, até o amor está ameaçado pelos valores contemporâneos? Quer dizer, tudo está ameaçado. Agora, estamos a falar de amor. Sim, de amor, mas amor, enfim, não vamos agora aqui entrar nas definições. Amor é aquilo que eu posso sentir por um amigo, não é? Por uma amiga. Não tem necessariamente que ser algo de paixão sexual ou de paixão está tudo enquadrado na circunstância do momento, mas no tudo, coletivo. Sim, sim. Agora, eu penso que o amor, como sentimento nobre, enfim, nunca desaparecerá, é inerente ao ser humano, não é? Por muitos óbices que se lhe coloquem, é de facto algo que é, do ponto de vista da sua subsistência, inatingível. Namora, então eu vou colocar isto de outra maneira. A política não está muito afastada de tudo isto, eu acho. Para ti, há uma dimensão do amor na ação política? Há uma dimensão do amor e aliás, eu estou a gostar muito desta entrevista, muito obrigado, Ricardo, porque de facto parece que nós combinámos e não combinámos nada. Combinámos tudo. Mas de facto uma pessoa que eu muito admiro, o Che Guevara, dizia isso, é impossível fazer política sem amor. E eu ainda ontem mesmo pus no meu Face uma fotografia belíssima em que ele está com a filha ao colo, a Aleida Guevara, com quem eu tive o prazer de estar cá em Portugal. Ela é pequenina, não sei se aí terá, e ele está a conversar, está a fumar o seu bruto cigarro,
e ao cigarrilha e está a falar com o Fidel Castro, com a filha Aleida ao colo. E ele dizia isso, quer dizer, mesmo na dimensão política, o amor, o carinho, a amizade são fundamentais. Arestas de vento. Cultura, queremos cultura como boia de salvação nacional. Falo naturalmente de independência existencial. Bom, mas o que mais importa é o que dizes e escreves, Pedro Namora. Palavras tuas, devidamente editadas. Na cultura encontramos uma reflexão, um fazer que se pensa a si próprio, ao mesmo tempo que pensa o mundo e a vida. Presumo que este pensamento só faça sentido numa sociedade completamente livre. É quase, digamos, o problema da pescadinha de rabo na boca. Só faz sentido numa sociedade livre, mas para que a sociedade livre exista tem que se fazer assim, não é? Portanto, sem cultura, de facto, não há... Eu diria que sem cultura não há nação. Pode haver um Estado, que é, digamos, o território organizado sobre um poder político, mas nação, como confluência de identidade cultural, linguística e de afetos, de pensamentos em comum, não existe, não é? E, portanto, o que passa a existir é, digamos, um território com um povo massificado, descaracterizado, sem memória e, portanto, sem futuro. Pois, portanto, também acho. E se pensarmos no lugar que a cultura tem nos principais média do regime, bom, então o fator de reprodução... É evidente, quer dizer, nós hoje, se olharmos para, digamos, a programação diária dos principais meios de comunicação, pouco encontramos de nacional, não é? Pouco encontramos, e cultura são todas as manifestações humanas, quer dizer, pode ser o tear, pode ser um cantar regional, pode ser a culinária, pode ser imensas coisas, não é? E tudo isso, à exceção de programas como aqueles em que estamos agora, foi praticamente varrido dos principais meios de comunicação social. Porque é evidente que a este sistema não interessa um povo culto. Não interessa um povo que possa pensar pela sua própria cabeça, que não pensa apenas por aquilo que lhe dizem os politólogos, que são pagos para lhe dizer exatamente aquilo. Estás a falar de pessoas à consignação. Exatamente, exatamente. Portanto, um povo culto é um povo que não admite que um governo, por exemplo, que tenha sido eleito com base em determinadas propostas que não contemplavam nada do que hoje de mal está a ser feito, um povo não admite, não é? Mas é um povo mais facilmente domável, um povo que não lê, um povo que não ouve música, um povo que não conhece a sua história, não é? Um povo culto é um povo com saberes. Exatamente. Mensagem acabada de chegar agora mesmo e foi enviada por Luís Fernando Graça, precisamente o pintor que teve honras de entrevistado na pretérita emissão do Arestas de Vento aqui na Popular FM. E diz o seguinte: Pedro Namora já demonstrou o seu amor quando defendeu as crianças com unhas e dentes e até chorou, como se os filhos fossem dele. Grande homem, e como gostamos do mesmo, hasta la vitória, sempre! Muito obrigado. Luís Fernando Graça. Muito obrigado e um abraço. Dizíamos, as pessoas habituam-se a viver sem cultura. Habituam-se. Pois, as pessoas podem habituar-se a viver sem comer carne, sem comer peixe, mas não vivem, de facto, não é? Podem vegetar, sem cultura não vivem. Não é? Porque nós não somos apenas, senão nada nos distinguiria do simples animal irracional. Nós somos o produto daquilo que comemos, daquilo que bebemos, mas também daquilo que comemos espiritualmente, daquilo que ouvimos, daquilo que cheiramos, daquilo que lemos, daquilo que sabemos, não é? E, portanto, eventualmente podemos sobreviver sem cultura, mas não vivemos e não seremos seguramente as mesmas pessoas. Pausa no stress, como diria o fabuloso poeta popular Alberto Cavaco da Palma, querido e saudoso amigo, que muito honrou durante anos e anos a equipa do Arestas de Vento, para Céu Campos ilustrar esta nossa conversa pública através da leitura de um poema. Vamos ouvir. Há momentos em que não posso, em que não sou. Macera-me o corpo a inação por te não ter, por não te ouvir, por não te ver. Ainda agora posso jurar, aqui estavas,
Mãos nas minhas, e promessas, e desejos, e coragem, sonhos, vontade, futuro. Em tudo existias, agora mesmo. Ou já foi ontem, mãe? Não era a tua voz que me trouxe do sono? Que me alentou? Quem me chamou então? Arestas de vento. Pedro, como vês, fizemos o trabalho de casa. Muito obrigado. De facto, quase que me deixam sem palavras. Não é? Isso foi um poema que eu escrevi pensando na minha mãe. Não é? E, portanto, nunca tinha tido o prazer de o escutar na voz da Céu. Muito obrigado. Mensagem da autoria da cibernauta Clara Costa, advogada distinta, cidadã de Coimbra e mais outras tantas coisas que, aliás, aproveito para saudar. A cultura está acima da diferença da condição social. Confúcio. Esta sim é a verdadeira democracia. Bem haja Céu Campos, bem haja Ricardo Cardoso, que tudo fazem para que a cultura não seja arrastada para o lamaçal em que este país está mergulhado. Grata para sempre, Clara Costa. Pedro, não há dinheiro que pague uma afirmação destas. Não há dinheiro que pague e é bem verdade, embora do ponto de vista da fruição cultural, muitas vezes o ter ou não ter dinheiro possa fazer toda a diferença, mas é de facto impressionante o quão culto pode ser uma pessoa de facto muitas vezes pobre e sem grandes recursos, mas que toda a vida se dedicou ao estudo e essa coisa fundamental que é a cultura. A afirmação do ser. Do ser, exatamente. Do ser em detrimento, felizmente, do ter, não é? Aliás, há pouco falávamos do Agostinho da Silva, quer dizer, e quem o visse levantar-se às 5 da manhã, como ele fazia sempre, para ir dar milho aos pombos, ou quem o visse procurando algo para comer, mas sem querer sentar-se num restaurante, e quem o visse às vezes vestido de forma quase andrajosa, pensaria, pronto, é um sem-abrigo, e não, era um vulto maior da nossa cultura e da nossa ciência. Aproveito esta onda da conversa com Pedro Namora para agradecer aos queridos amigos navegadores da rede internética que, em segunda e terceira vagas, fizeram da entrevista feita em direto aqui na Popular FM ao artista plástico Luís Fernando Graça um êxito mundial. Até ver, em poucos dias o filme da entrevista fez mais de 100 likes e entre partilhas diretas e também indiretas mais de 30 réplicas. É obra. Abraço, Luís Fernando Graça. O próximo convidado especial do Arestas de Vento aqui na Popular FM será precisamente Bruno Correia, da Operação Triunfo, jovem cantor, compositor e também autor. Uma das melhores vozes deste país, já agora digo eu, de Zeca Afonso. Naturalmente ninguém pode perder. Arestas de Vento. Por culpa do sistema, corremos o risco de enterrar a nossa literatura mais genuína, mais portuguesa. Falo em literatura, mas podia falar, naturalmente também, de outra expressão cultural. Mas não, falo de literatura. É bem possível que as gerações futuras não conheçam as obras de José Cardoso Pires, Ari dos Santos, José Casanova, Luís Pacheco e tantos outros. Querido amigo, quem é que vai responder por uma coisa destas perante a história? Quer dizer, quem vai responder seguramente são os que tudo têm feito para que esses autores sejam apagados da nossa memória coletiva. E, de facto, há alguns fenómenos de apagamento. Eu, por exemplo, lembro o do grande escritor, grande escritor, que é Ferreira de Castro, não é? Sim. E tantos outros. Ferreira Miguéis, Alves Redol, Soeiro Pereira Gomes e por aí fora. Agora, eu, apesar de tudo, como sou talvez um pouco otimista, acho que essa gente nunca morrerá e haverá sempre... Enfim, esta é uma fase em que eventualmente não interessa se quer falar, mas no futuro estou certo de que o melhor da nossa cultura será recuperado. São obras imorredoras, não é? José Afonso jamais morrerá. Claro. E só para dar este exemplo, em fevereiro de 1987... Querido amigo, mas estamos a falar de ausência de valores.
Estamos a falar de ausência. Estamos a falar de responsabilidade. Quem é que vai pagar o pato? Quem é que vai pagar o ato da borrachinha? Quer dizer, não pagam como os próprios censores, antes do 25 de Abril, não pagaram nada. Quer dizer, foi um regabof, durante 48 anos perseguiu-se, matou-se, enfim. Agora, a mim preocupa mais olhar isto pelo lado, de facto, que tu estavas a referir há pouco, de será que se perde ou não se perde? Eu acho que são obras com valor tal... Já nada se perde. Exatamente. E a história não acaba. E não acaba. E, portanto, a esta fase terrível, estou certo de que muitos homens novos, neste sentido de homens que apostam na cultura, Exato. saberão recuperar estas obras e divulgá-las. Agora, há seguramente uma geração que passa ao lado completamente disto. Não é? Claro. É fundamental referir isso, sabes? Claro. Isso é um grito. Não, é um grito. É quase como se toda uma ou duas gerações vivessem amputados de um membro essencial, de algo que os torna, enfim, entre comas, claro, portadores de um qualquer tipo de deficiência. Porque, de facto, quem não conhece José Afonso, diria mesmo Amália Rodrigues, José Cardoso Pires, José Casanova, Virgílio Ferreira, tantos outros, de facto, não conheceu Portugal. Exato. E já agora também fica bem dizer, a talho de foice, que as artes e as letras são tão importantes para a vida de um povo como o dinheiro e até como a liberdade. Exatamente. Aliás, sem arte não há liberdade. Sem cultura por isso, não há liberdade. Querido amigo, também por isso, repito, qual é a ideia que fazes da moral corrente da sociedade portuguesa? Eu nem sei se existe essa história da moral corrente. Agora, aquilo que pretende ser incutido... Eles dizem que existe. Pois, o que pretende incutir nas pessoas é, de facto, aquilo que eu já referi, uma espécie de relativismo ético e moral, em que tudo é admissível. Veja-se, por exemplo, a forma e os argumentos usados agora para tornar a prostituição uma profissão como as outras, portanto, em que se pretende recuperar a escravatura e consignar a escravatura como uma profissão. Isto faz parte do tal relativismo, e por trás disto, como sempre, há grandes interesses económicos. A moral dominante é claramente a moral de que tudo é válido desde que consigas sobreviver. E, portanto, é válido vender-te por 500 euros, é válido estar 12 horas a trabalhar para te pagarem, se calhar, nem o salário mínimo, e também te podem despedir, e tu tens é que ir à tua vida, porque a palavra de ordem é o empreendedorismo, e, portanto, se aquele foi empreendedor, tu tens que ser, porque senão quase que nem vale a pena viveres. E nós pensamos assim, isto é um absurdo, não é não. Se olharmos agora ao que disse um execrável ministro japonês, diz, bastante velho, porque é que não se matam? Porque é que não se matam? Ora, isto já foi dito há muitos anos por uma escritora francesa que escreveu um livro que se chama O Horror Económico, que é um livro que toda a gente devia ler, pequenino. Que toda a gente devia ler, eu não me lembro, agora não me ocorre o nome dela, mas se escreverem O Horror Económico, veem, ela dizia isto claramente. Se ao capitalismo for indispensável mandar assassinar pessoas, o capitalismo falo-á sem qualquer tipo de problema, como aliás já o fez na história. Claro. Não é? Estás a dizer que neste sistema vigente, negócio é tudo aquilo que seja negociável. Amigo Ricardo Cardoso, bom dia. Estou a escutar na Normandie. Estou impressionado pelo teu convidado Pedro Namora. Desejo-te muitas felicidades pela tua emissão. Manuel Pinguinhas. E diz Luís Fernando Graça, a luta em defesa da cultura é muito confusa. Quem não tem, não a quer. Quem a tem, não a usa. Abraço a essa equipa maravilhosa do Arestas de Vento e um grande abraço ao Pedro Namora. Relativamente àquilo que ele refere, quer dizer, quem a tem não a usa, enfim, não... A cultura, uma das coisas que tem é que não é palpável, não é mensurável, não é... E em princípio, qualquer pessoa tem, por muito pouca que seja a cultura, enfim, seja a do seu meio ambiente, seja a que decorre de pertencer, enfim, a um grupo determinado. É evidente que quando a pessoa não é, desde pequena, por exemplo, habituada a escutar música clássica, eventualmente poderá, numa fase posterior, ter mais dificuldade em gostar deste género de música. Mas eu estou certo de que, com o professor adequado, o professor pode ser o amigo chegado, a pessoa seguramente aprenderá a gostar, por exemplo, de uma Carmen de Bizet, de algo de que eu gosto muito, do hino da alegria,
ou da Quinta Sinfonia do Beethoven. E o ler é a mesma coisa. Eu tenho dito, eu dou aulas a idosos, a um projeto da CDU de há muitos anos, e muitos referem a essa dificuldade em ler. E eu tenho-lhes dito, façam um esforço para ler uma página de um livro por dia. Se o livro tiver 365 páginas, vocês ao final do ano podem dizer uma coisa magnífica. Li um livro. Há quantos anos, ou nunca na vida leram um livro? Portanto, comecem por uma página por dia. Porquê? Porque ler também é um hábito. É um exercício. É um exercício, é um hábito. E, portanto, Exato. quanto mais se exercitarem, mais seguramente podem caminhar. Querido amigo, eu gostaria muito que comentasses o facto deste nosso amigo Manuel Pinguinhas, emigrante em França, do Coço, dizer aqui que está emocionado pelo facto de seres tu convidado especial nesta emissão do Orestas de Vento. Quero dizer também que ele foi para a França na altura ao saltou. E quem lhe deu, na hora, algum lero-lero em francês fui eu, andei a dar lições ao Manuel Pinguinhas. Que engraçado. Um grande amigo, um grande abraço. Tenho lá família imigrada também, que também foi a salto, vivem na região de Paris e também lhes quero enviar um grande abraço. Essa gesta de tantos portugueses que tiveram que sair do país é uma coisa de que só nos podemos orgulhar, não é? E cujo exemplo devia ser também transmitido às novas gerações. Falaste há pouco aí em idosos, hoje ainda deste uma aula a idosos. É muito isso. O grupo de animação e teatro Espelho Mágico, como sabes, trabalha para a família, mas também muito especialmente para crianças. Pois bem, e foi recentemente a capção fazer teatro para idosos. Uma experiência, digo-te, fascinante, tão intensa como o trabalho para crianças. Queres ajudar a explicar este fenómeno? Enfim, Estamos a falar, se calhar, de comunicação. Teatro é comunicação. Sim, mas eu queria começar por dizer que não é muito difícil. Não, isto parece uma coisa estranha, quer dizer, como é que não é uma proposta de teatro que é pensada para a família ou para crianças, funciona com idosos? E funcionou. Pois, era isso que eu queria dizer, é que, de facto, isto tenho que dizer, a vossa qualidade, a qualidade do Espelho Mágico é tal que, de facto, independentemente do extrato geracional, toda a gente gosta e fica positivamente influenciada. Vocês são, de facto, fazem um trabalho fabuloso. Depois, os idosos têm uma disponibilidade muito grande para aprender. E isto é preciso dizê-lo, eu já dou aulas a idosos há cerca de 13 anos, mais as mulheres do que os homens, isso é uma matéria que interessava estudar, mas são alunos fabulosos. Eles, se faltarem uma aula, avisam antecipadamente. Se eu lhes der um trabalho para fazer, eles fazem-no religiosamente e com muita dedicação. Infelizmente, esta experiência, a experiência do cabeção, a experiência da amadora e a experiência são pouco ainda replicadas, e o que nós vemos é velhos espalhados pelo país, fechados nas suas casas, completamente abandonados e entregues à solidão, à tenebrosa solidão. É isso mesmo. Esse é o sentido completo da vida verdadeira. Arestas de Vento. Amigo Ricardo Cardoso e demais elementos do Arestas de Vento, auditório da Popular FM, estação de rádio, e convidado Dr. Pedro Namora, para todos vós a minha mais calorosa saudação. E agora a pergunta, agradeço desde já a resposta. De que forma perspectiva Portugal no futuro? Mário Godinho, nosso comum amigo do Coço e das redes sociais. Bem, boa tarde. A forma como perspectivo e é por isso que me tenho batido do ponto de vista pessoal, é um Portugal liberto das amarras da Troika estrangeira e da Troika nacional, e, portanto, um país em que sejam retomados os valores de Abril, os valores que toda uma geração legou a que, em liberdade, pôde usufruir de coisas que 48 anos de fascismo não permitiram. E, portanto, espero um país em que o trabalho seja dignificado, em que a educação
e a cultura sejam retomados, em que os jovens não tenham que desistir do sonho de ir para a universidade porque não comportam o valor exorbitante das propinas, e em que o desporto nas escolas volte a ter a dignidade que já teve também, enfim, uma sociedade que caminhe e que tenha por centro o homem e não o neoliberalismo, que, em minha opinião, é um sistema criminoso. Se achamos importante que Portugal se desenvolva, vamos investir na educação, formação académica, profissional, criação de emprego e não em autoestradas, Na cultura, fundamentalmente. Que era o grande problema, quer dizer, é que não é aquilo que eu dizia há bocado. A cultura em si é um bem imaterial, Exatamente. Não é mensurável. Exato. Mas sem isso não vamos a lado nenhum. Sem isso não vamos a lado nenhum. Eu, quando falo em escola, falo naturalmente também em cultura. Não entendo a escola sem cultura. Escola pode querer dizer negócio. Embora, lamentavelmente, muitas vezes a escola anda arredada da cultura. Completamente. Não é? Mais nada. Aliás, mais um texto que, por acaso, ontem reli, do Agostinho da Silva, falava exatamente nisso. Na escola, ou em algumas escolas, os miúdos são armados para lutarem contra outros miúdos. Eu tenho que ter a melhor nota, eu tenho que chegar Tem primeiro. que ser o primeiro. Exatamente. E, portanto, o país porque eu luto, porque eu anseio, e que foi, de alguma forma, avistado em abril de 74, de 75, é um Portugal liberto, de facto, do neoliberalismo e com o enfoque principal nas pessoas, na cultura, na educação, porque, de facto, nós não nascemos, ao contrário do que parece entender agora este Primeiro-Ministro, nós não nascemos para dar lucro, não é? Eu atrever-me a dizer, nós nascemos para ser felizes. Siga a roda. Pergunta Carolina Macedo, também nossa comum amiga da vida e das redes sociais. Quando se fala de uma possível alteração da Constituição, quem o diz estará a pensar em quê? Em primeiro lugar, deveria existir, penso eu, uma maior participação democrática do povo português naquilo que lhe diz respeito. E o povo parece longe do processo político. Quer responder? Bom, quem está a falar na alteração da Constituição está a falar na destruição daquilo que a Constituição ainda mantém em matérias como os direitos elementares, as garantias constitucionais, nomeadamente a garantia do emprego, digamos, o impedimento constitucional do despedimento sem justa causa, que hoje já é muito contornado. Aliás, eles começaram por apagar da cabeça dos jovens. Ainda ontem uma jovem me dizia, tinha estado a trabalhar, já era efetiva numa empresa, teve que ser operada, esteve 2 meses ausente e quando regressou disseram-lhe que estava despedida. E quando eu lhe disse, bom, mas não pode ser assim, o despedimento não é... Em Portugal ainda não se pode despedir dessa forma. Ela não sabia. Portanto, agora querem apagar, de facto, e vêm com uma história incrível. A Constituição é algo que está datado, é algo ultrapassado. Como se as teses deles, que têm séculos, não é, que datam, algumas delas, do início da Revolução Industrial da exploração desenfreada, não fossem elas, sim, arcaicas, velhas e desumanas. A Constituição de Abril tem os anos que tem a Revolução e já sofreu muitas amputações, mas, apesar de tudo, continua a ser um escolho para eles, não é? Para os que querem destruir a nossa vida. 2 perguntas enviadas por Alexandre Cassessa, um amigo esperantista que faz sintonia, como sempre, em Moscavide. Primeira pergunta. No seu entender, Pedro Namora, Portugal teria mais a ganhar se tivesse um chefe de Estado independente da maquinaria partidária? Eu não acredito na independência, nem dos jornalistas, nem dos professores, nem das pessoas. Quer dizer, não há essa história da independência, enfim, vamos ver, da imparcialidade. E na sociedade portuguesa, uma das coisas mais negativas que eu hoje vejo são as generalizações. As generalizações são sempre abusivas. Dou um exemplo. O Manuel é um ladrão. Todos os Manuéis têm que ser ladrões. Não é assim. Nós não temos muito tempo para pensar, mas, de facto, nem os partidos são todos iguais, da mesma forma que as pessoas o não são também. O Presidente pode ser independente, ou seja, pode não ter inscrição partidária e ser um biltre, um ser infame, e pode ser um ser com inscrição partidária e ser um homem democrata, respeitador das leis e, sobretudo, da lei fundamental que é a Constituição. Portanto, eu não via isso tanto enquanto ligação partidária, mas sim mais como ligação ou não a um conjunto de valores que devem pautar os homens, e nomeadamente os homens e mulheres de honra, de princípios,
e de coluna vertebral, não é? Que não é manifestamente o caso do Presidente da República que temos hoje. Segunda pergunta de Alexandre Cassessa. Sei que o Dr. Pedro Namora foi avançado como candidato a Setúbal pelo PPM. Não sei se por pirraça ou convicção. De qualquer maneira, gostaria que respondesse ao seguinte. A causa real é muito pouco ouvida nos grandes temas da atualidade. Será porque não se faz ouvir ou porque não tem os focos mediáticos apontados para si? Pedro, queres responder ao Alexandre Cassessa? Sim, quero dizer ao Alexandre que eu sou republicano, sempre fui, e, portanto, essa possibilidade que foi aventada pelo meu amigo fadista Nuno da Câmara Pereira, enfim, seria uma história que daria se calhar para um outro programa, portanto, mas só para dizer o seguinte, quer dizer, não acho nada que a solução dos problemas de Portugal resida na monarquia, que é um sistema, aliás, aberrante, e, portanto, enfim, penso que lhe dei a resposta. Eu acho que a República é, apesar de tudo, um ganho civilizacional que não deve ser posto em causa, sobretudo em tempos como aqueles em que vivemos, em que as pessoas têm hoje há muita gente a dizer na rua, sobretudo gente que seguramente não viveu esse tempo, o que faz falta é um Salazar, não é? E em tempos de depressão, de pobreza, de miséria extrema, as direitas aproveitam-se para avançar, seja com a figura do soberano monarca, seja com a figura do soberano, entre comas, ditador, e contra isto temos que estar todos. Não respondeste ao Cassessa. Não, eu penso que a causa real, e entendo causa real como, digamos, a apologia da monarquia, não se faz ouvir, enfim, apesar de tudo, faz-se ouvir muito mais do que aquilo que eu acho necessário. Quer dizer, o patético candidato ao trono aparece e tem, penso eu, lugar de protocolado, o que nunca aconteceria numa monarquia, a um defensor do republicanismo. Eu penso que se faz ouvir, enfim, na medida e na dimensão dos apoiantes que tem. Penso eu, como, enfim, a monarquia como forma de governo era uma coisa absolutamente... era um retrocesso para nós. Não é? Tu falaste aí há pouco no fadista Nuno da Câmara Pereira. Sabes que eu tenho a melhor das ideias do fadista. Faço a melhor das ideias do fadista. Não, eu o que tenho a dizer é que, como enquanto ser humano, deu à luta que eu travei muitas vezes sozinho durante muitos anos, um apoio muito grande e portanto, numa altura da minha vida em que eu de facto achava fundamental combater, enfim, um determinado número de coisas, e continuo a achar, ele abriu a possibilidade de eu poder, para evitar ter que recorrer a assinaturas, poder concorrer numas listas do partido a que ele então pertencia. Portanto, e desde o início ficou claro da parte dele e da minha que eu não era monárquico, nunca seria, que se manteria a minha qualidade comunista. Mas portanto... é precisamente a ideia que eu faço dele. Siga a roda, siga a roda. Alguns monárquicos subejamente conhecidos e com dinheiro investem mais nas campanhas presidenciais, o apanhado é meu, é o que eu acho, sou responsável por aquilo que acabo de dizer, do que no debate de ideias. Querido amigo Pedro Namora, não percebo o facto, muito bem, mas pronto, está bem, se calhar faz parte do jogo. Qual é a ideia? Sim, eu penso que eles têm bem presente que não é possível em Portugal, pelo menos nos tempos que correm, a instauração da monarquia e, portanto, apostam mais, enfim, motivados por outras razões. Na influência presidencial. Exatamente. Pergunta enviada por Maria José Regular Pita, habitual cibernauta e figura dos movimentos dialéticos da referida rede internética moradora na Mialhada. Cá vai então. O que é que vale presentemente o paradigma da República Portuguesa, bem como as questões da difusão da cultura lusófona? Enfim, o paradigma da cultura da República Portuguesa, neste momento nem sei que paradigma existe, enfim, mas da cultura lusófona, ou mais ainda abrangentemente da lusofonia, eu penso que se houvesse de facto uma aposta no paradigma, esse sim, da lusofonia, o nosso povo só teria a ganhar. Quer dizer, de facto, o paradigma, se o paradigma da sociedade portuguesa fosse a lusofonia, a sério, seríamos imensamente mais ricos, não é? Porque em território, em pessoas, em cultura, em indústria, enfim,
E de facto não é. Nós, sem termos sido ouvidos enquanto povo, fomos enfiados numa coisa que na altura se chamava Comunidade Económica Europeia, sem termos sido escutados, fomos privados de parcelas substanciais de soberania, puseram-nos num espaço onde nos garantiram que se aderíssemos ao euro jamais teríamos problemas de aumentos de taxa de juros, de desemprego, e vimos que foi tudo uma falácia, que foi tudo, digamos, um embuste com o qual muitos enriqueceram. E, portanto, de facto, necessitamos de mudar o paradigma, de questionar o que é que estamos a fazer num espaço económico onde prevalecem os interesses apenas das grandes empresas e dos grandes capitalistas, e onde um povo está a ser, digamos, massacrado com dívidas brutais, com roubo de salários, com roubo de pensões, e a última dádiva aos grandes capitalistas foi 1.000 milhões de dádiva ao Banif, com todos os 1.000 milhões que já foram dados ao BPN, e portanto isto de facto é inadmissível, é revoltante, é ultrajante, e enfim, disseram-nos durante muito tempo que não tínhamos alternativa. Ora, a lusofonia estava lá como alternativa desde o início, não é? Foram os que nos quiseram privar de futuro que nos enfiaram neste beco sem saída. Estamos a falar de ADN. Exatamente. ADN. Devo debitar o seguinte comentário por respeito a Maria João Rodrigues, cibernauta da rede social do artista plástico Luís Fernando Graça. Cá vai então. Não há dúvida, tenho que renovar os votos de parabéns ao excelente programa Arestas de Vento de Ricardo Cardoso e ao meu amigo entrevistado na passada semana, Luís Fernando Graça, pela fantástica entrevista que deu. É claro que os meus parabéns se estendem, obviamente, a toda a equipa do programa, que já nos habituou a um estilo de rádio fascinante que nos faz ter pena que termine em cada emissão. Um abraço caloroso para todos. Amigo Pedro Namora, queres comentar muito rapidamente? É só dizer que, de facto, a ouvinte traduz aquilo que os que somos ouvintes do programa sentimos há muitos anos. É um espaço de resistência, um espaço de cultura e um espaço que nos faz muito bem. É urgente o amor. É urgente um barco no mar. É urgente destruir certas palavras, ódio, solidão e crueldade, alguns lamentos, muitas espadas. É urgente inventar alegria, multiplicar os beijos, as searas. É urgente descobrir rosas e rios e manhãs claras. Cai o silêncio nos ombros e a luz impura até doer. É urgente o amor. É urgente permanecer. Arestas de Vento. Comentário na nossa rede social da autoria de Rosa Maria Cruz, de Braga, atriz do Timbra. Este comentário, digo eu, é lindo. Cada vez há mais vítimas nas mãos de quem as devia amar. Entrevistas sempre tão intensas, tão inteiras, tão verdadeiras, as do Arestas de Vento. Adorei o poema Na Boca de Céu Campos. Adoro as perguntas, adoro as respostas. Parabéns. Fico ansiosa à espera da próxima emissão, à espera da próxima entrevista. O que é preciso para ser criativo? Abraços e viva a cultura. O que é preciso para ser criativo? Eu penso que todos nós temos uma capacidade criadora nos mais diversos domínios e o que é preciso é que surja a oportunidade e, de facto, muitos valores passaram ao lado, enfim, de oportunidades de manifestarem a sua criatividade, enfim, mas, de facto, acho que devemos tentar todos os dias, sem dar muita importância àquilo que os outros pensam, desde que nos sintamos bem connosco próprios. Seja no cantar, no ler, no escrever, no desenhar. A criatividade é isso, é manifestar das mais diversas formas aquilo que temos dentro de nós e que pode ser aperfeiçoado. Muitas vezes temos criatividade, mas depois precisamos com gente que sabe. Essa é outra coisa. Isso é transformar e convencer o público.
O nosso Agostinho, de cabeceira, Agostinho da Silva, perceba-se, costumava dizer, e diz, continua vivo, claro, nas nossas cabeceiras, que o homem nasceu para criar, não nasceu para trabalhar. Sim, mas a criação é em si um trabalho, não é? É um trabalho é um ato criativo. Exatamente. Como, enfim, é um labor criativo. Exatamente, é isso. Pergunto eu, o que é que te faz, passo, plio, nasmo, fazer correr no teu moral registros em jeito de alerta, em jeito de grito contra a violência doméstica? Querido amigo Pedro Namora, esta é nova ou quer dizer namorada fresca? Não, esta é uma preocupação que sempre tive, mas que resulta do facto de constatar que cada vez mais as mulheres são as vítimas preferenciais da violência doméstica. E por me causar um asco muito grande e considerar que é preciso ser-se muito cobarde para agredir os outros e, sobretudo, para agredir os que estão indefesos. E por conhecer o drama de muitas mulheres que são agredidas verbal ou fisicamente e que não têm ninguém que as possa socorrer. Ainda esta semana, uma jovem mãe com uma bebê de 3 meses foi ao tribunal e, infelizmente, nos nossos tribunais começa a tomar vulto uma teoria de um nazi americano que se chama Richard Gardner, em boa hora falecido. Suicidou-se, aliás, deve ter sido o peso dos remorsos. Graças a Deus. Pronto, que é, de facto, um canalha, mas que os nossos tribunais, de forma acrítica, estão a receber esta teoria, que se chama a Síndrome da Alienação Parental. E, portanto, é uma coisa que diz do género, quer dizer, independentemente do que o pai fez à mãe, o pai tem o direito a estar com o filho, exato, não é? Exato. E, portanto, se a criança não quer ir para o pai porque assistiu, por exemplo, a agressões terríveis contra a mãe, tem que ir, senão o tribunal tem que tirar o filho à mãe e, portanto, diz estas e outras barbaridades, como que é muito normal crianças terem sexo com adultos. E, portanto, eu, juntamente com uma professora que neste momento é uma jovem mulher, mas que é professora universitária e entrou diretamente, mediante concurso, para conselheira do Supremo Tribunal de Justiça, que é a senhora professora Clara Souto-Maior, a doutora Catalina, a professora magistrada Dulce Rocha e tantas outras pessoas. Estamos, de facto, a enverdar por este papel de denúncia e de solidariedade com um sofrimento impressionante. Afinal, não quer dizer namorada fresca. Não quer dizer. Com todo o respeito, querido amigo, claro, com todo o respeito. Ontem, por conta desta entrevista e na feitura dos preparos, naveguei pela net que me fartei. É, bem verdade, que me fartei. Tens mais de 3.000 amigos na tua rede social. Tanta gente porquê? Afinal, são amigos da impessoalidade, não são? Não são amigos da impessoalidade. Eu tenho, por princípio, aceitar todos os pedidos que me são formulados. E a verdade é que chego ao meu Facebook todos os dias e todos os dias tenho novos pedidos. E com todos, não com os 3.000, como é evidente, mas há sempre... nem que seja a troca de um poema, a troca de uma mensagem, claro, a visualização de... Claro que não são amigos, enfim, como eu acho que tu és meu amigo, claro, mas são amigos do Facebook, tão só. Às vezes apanha surpresas também. Foi por isso que eu retirei a possibilidade, por exemplo, das pessoas publicarem no meu Facebook, porque é muito fácil e é preciso muito cuidado com estas novas tecnologias. Fabricar uma identidade e chegar à tua página e, digamos, sujarem-te a página porque... Mas, de facto, a internet acaba por ser a nossa vingança. Exato. É uma nova dimensão comunicacional. Claro. É tudo diferente. É evidente, quer dizer, quando tu tens a possibilidade de escrever um texto e esse texto chegar a 3.000 é uma coisa fantástica, pessoas em simultâneo, fantástica. É impressionante. Encontrei fora da tua rede social, dessa malha dos 3.000 amigos, gente... que não quer nada contigo. Dizem que és instável psicologicamente, que tomas comprimidos para não ver coisas. Como é que é? Isso enfim, todos nós temos inimigos e ainda bem, porque senão de facto éramos talvez coisas esponjosas. E eu orgulho muito de ter como inimigos
abusadores de crianças, gente que é paga por abusadores de crianças, gente que faz da difamação, mas isso de facto não... Como costuma dizer a doutora Catalina Pestana, eu não tenho esqueletos no armário. E, portanto, apesar de todo o sofrimento que essa gente me foi causando ao longo destes mais de 10 anos de luta, acho que a melhor solução para essa gente é o desprezo. Como já reparaste, as balizas desta conversa estiveram, até ao momento, longe das habituais conversas contigo e mais alguém nos média. Pedofilia e mais pedofilia, pedofilia e mais pedofilia. Bom, eu procurei abrir outras janelas. Afinal, tens outros valores. Há mais vida em ti para além desta problemática. Importante, mas há mais vida em ti, há mais valores. Mesmo assim, querido amigo, cá vai, mas muito, muito rapidamente. Um processo com a complexidade do processo Casa Pia. A bem dizer, nunca acaba. É cozido. Nunca acaba quando há, sobretudo, arguidos poderosos. Mas lembro que há 10 anos, quando isto começou, diziam-me os meus amigos: olha que tu aqui ainda vais preso, tu e a Catalina Pestana, e afinal de contas, alguns arguidos estiveram presos, um deles já está em cumprimento da pena definitiva e os outros estou absolutamente convencido que hão de voltar para a prisão. E, portanto, vou continuar a lutar para que, depois de sair a sentença do Tribunal Constitucional, esses canalhas que andam por aí, seguramente a fazer mal a crianças, possam ser encaminhados para a prisão. Esses e outros que continuam isto. É de facto um flagelo. Fala-se no processo Casa Pia 3. Já não é no processo Casa Pia 2, é no processo Casa Pia 3. Especulação? Não, eu acho que nós temos que falar, para além do processo Casa Pia 3, 4, há vários processos. Se calhar é o mesmo, vai sendo cozido. Há um que eu tenho muita pena que nunca tenha tido pernas para avançar, que é o, enfim, salvo uma ou duas exceções, que é o processo das meninas, que foram abusadas também, fala-se muito nos meninos, mas eu acho que devia haver um processo na cabeça de cada português, que é o processo da família. Mais de 85% dos abusos sexuais acontecem nas famílias, não é nas Casa Pia, não é nos colégios militares, não, é no seio da família. E enquanto nós não soubermos isso, enquanto nós não aprendermos como são, como agem, como atuam os criminosos sexuais, nós não estamos em condições de proteger as nossas crianças. É preciso que as pessoas metam na cabeça, por mais doloroso que seja, a nossa filha, o nosso filho podem ser abusados pelo avô, pelo tio, pelo pai, pela mãe, pelos irmãos, pelo escoteiro, pelo padre, pelo nosso melhor amigo, pela nossa melhor amiga. E, portanto, como é que, sem entrarmos em paranoia, o que é que podemos fazer para isto? Podemos ser pais e familiares presentes. Como sabes, gosto muito de ti. És conviva de minha casa com outros amigos, não agradeças, com outros amigos, repito, e amigas, gente boa da fraternidade, com viola e poética. Por isso, tenho legitimidade, eu acho, para armar esta com a respectiva e possível distância emocional. Lá no fundo, continuas a ser o miúdo da rua, no sentido literário do termo. Não continuas? Talvez. Enfim, há coisas que nós, enfim, somos nós e as nossas circunstâncias, como dizia o Ortega y Gasset, e também, como dizia um outro poeta, não se nasce impunemente nas praias de Portugal, e, portanto, seguramente que tenho ainda muita coisa para resolver dentro de mim. Uma delas é seguramente o que se prende com o desaparecimento muito precoce da minha mãe, e com tudo aquilo que eu passei na minha infância, que não teve a ver, felizmente, com os abusos sexuais, mas que são coisas que... E há coisas que me doem especialmente, talvez, por ter passado por elas, não é? O abandono, a solidão, o maltrato, o dizer-se a uma criança que não tem direito à sua opinião, o cala-te, porque cala-te, quer dizer... E nessa medida, sim, e espero continuar, quer dizer, com a mesma capacidade de me indignar, mas também de me emocionar... Enfim, acho que isso da tua parte foi uma espécie de elogio que eu agradeço, embora por vezes doa muito, não é? E essa evidência, Pedro, essa evidência que acabaste de relatar, não ajuda nada a gestão afetiva, ou ajuda? É assim, se calhar não. Não deve ajudar muito. Quer dizer, vamos ver uma coisa, eu tenho uma relação especial com os meus filhos, não é? Sim. São a minha vida. E tenho uma relação afetiva profunda com aquilo em que acredito e com aquilo por que luto. E gosto muito dos meus amigos, mesmo quando não apareço e mesmo quando não digo nada, mas estão sempre no meu coração.
E depois o que me dizem muitas vezes, a minha família sobretudo, é que, e alguns dos meus amigos, se tu imaginares que algum de nós está mal, aparece imediatamente. Se achares que está bem, se calhar nunca telefonas. E é um bocado isso, eu sou assim. A dor das crianças não mente. É espetáculo. Não, é verdade. Não é espetáculo, é verdade. A dor das crianças não mente. Estou a falar do teu livro. Exatamente. E eu estou a dizer também, foi o título escolhido sem muito pensar. É isso mesmo, a dor das crianças, das que são abusadas sexualmente, não mente seguramente. É tudo menos espetáculo. É tudo menos espetáculo. Eu digo José Maria Martins. Tu dizes o quê? Não digo nada. Prefiro não comentar. Enfim, é um advogado. O célebre Bibi é um monstro ou uma vítima da pobreza e da exclusão? Não, é um monstro. É um monstro. Eu digo José Casanova e agora dizes o quê? O melhor ser humano que conheço. Já agora aproveita e assim muito rapidamente fala do Caminho das Aves. Muito rapidamente. Enfim, é o livro da minha vida, um livro escrito pelo Zé. É um tratado à amizade, um hino ao amor, à luta, à felicidade, à cultura, fundamentalmente. Tanta coisa que eu aprendi nesse livro. E, aliás, fiz um apanhado, já o li pela 6ª ou 7ª vez, fiz agora um apanhado de todas as alusões que o José Casanova faz a livros, a músicas, enfim, à cultura, e espero dar isso aos meus amigos, porque é, de facto, uma recolha, um manancial incrível. Eu digo Urbano Tavares Rodrigues. Tu dizes o quê? Um grande escritor. E agora digo democracia cultural, que é uma coisa que existe. Tu dizes o quê? É condição de desenvolvimento. E eu digo Setúbal. Tu dizes o quê? Terra singular. Tens saudades de Setúbal? Muitas saudades, tenho muitas saudades. Pergunto eu por complemento. Gostarias de regressar a Setúbal como vivente, como morador? Era um sítio onde me daria muito prazer viver, sem dúvida nenhuma. Pergunta final. A recuperação do cartão do PCP já foi concretizada ou não? Já foi concretizada, com muita alegria para mim. E enfim, agora procuro continuar a ser digno da sua posse, não é? E é de facto para mim muito importante. Enfim, sempre fui comunista desde que me conheço e espero morrer comunista, sem dúvida nenhuma. Voltaste à militância? Enfim, cada vez com mais determinação. Eu não... enfim, a militância com cartão ou sem cartão para mim é indiferente. Eu sempre militei, mas sim, de forma organizada, sim. E cada vez tenho mais orgulho em ser comunista e se há uma das coisas em que tenho muito orgulho em ser português é por existir um partido como o Partido Comunista Português. Mas às vezes a disciplina partidária... A disciplina, eu não conheço, muito honestamente, quer dizer, a entrevista está a acabar, isto também poderia dar asa a um programa. Mas não vai dar. Pois não. A disciplina partidária é a coisa mais bonita que eu conheço. Siga a roda, mensagem final. Vais aproveitar. Vou agradecer à CEL, vou agradecer ao Ricardo esta oportunidade que me deram e também a todos os ouvintes, enfim, por me terem dado o prazer de me escutarem e de facto é muito bom ter amigos como vocês. Muito obrigado à Popular FM pelo convite também. Querido amigo Pedro Namora, foi um grande prazer conversar contigo aqui nos estúdios da Popular FM, via Arestas de Vento. Para ti, naturalmente, as maiores felicidades. Muito obrigado, igualmente. Um grande abraço para ti. Para vocês também. Muito obrigado. Arestas de Vento.